Ela levou o filho ao pronto-socorro e descobriu que o médico era seu ex e o pai da criança, que agora é bilionário. Um abraço especial para Maria Rita de São Sebastião do Passé, Bahia, e para Regina Pereira de Guarapari. Deus abençoe vocês. A chuva martelava contra o para-brisa do táxi, enquanto Amanda segurava Gabriel contra o peito, seus dedos tremendo enquanto verificava a temperatura do menino pela 10ª vez em 5 minutos. 42 graus. O termômetro digital piscava insistentemente, como um alerta vermelho que ecoava o pânico crescente em seu coração. Por favor, pode ir mais rápido? Implorou ao taxista, sua voz quebrando. O homem assentiu, pisando fundo no acelerador. As luzes da cidade passavam borradas pelas janelas molhadas, criando um caleidoscópio de cores que apenas aumentava sua ansiedade. Gabriel murmurou algo ininteligível, seus olhos castanhos vidrados pela febre. Apenas 3 anos de idade, e já havia passado por tantas idas ao hospital. Amanda beijou sua testa quente, sussurrando palavras de conforto que ela mesma não conseguia acreditar. Está tudo bem, meu amor. Mamãe vai cuidar de você. O Hospital São Vicente emergia na escuridão como um farol de esperança, suas janelas iluminadas prometendo salvação. Amanda saltou do táxi antes mesmo dele parar completamente, correndo através da chuva com Gabriel nos braços. Suas sapatilhas gastas escorregavam no piso molhado da entrada, mas ela não diminuiu o ritmo. Socorro! Meu filho está com febre muito alta! Gritou assim que atravessou as portas automáticas. A recepcionista, uma mulher de meia-idade com óculos de leitura pendurados no pescoço, levantou os olhos lentamente de sua revista. Senhora, precisa preencher a ficha de atendimento primeiro. Ele está queimando de febre. Não pode esperar. Amanda aproximou-se do balcão, Gabriel cada vez mais mole em seus braços. São os procedimentos, senhora. Todo mundo tem que... O que está acontecendo aqui? Uma voz masculina, grave e autoritária, cortou a discussão. Amanda virou-se instintivamente na direção da voz e o mundo pareceu parar. Ali, vestindo um jaleco branco impecável, estava Érico Almeida. O mesmo rosto que havia assombrado seus sonhos por 4 anos. Os mesmos olhos castanhos penetrantes, agora focados nela, com uma expressão de choque absoluto. Por um momento, nenhum dos dois conseguiu falar. O tempo parecia ter congelado no saguão do hospital, com apenas o som da chuva contra as janelas preenchendo o silêncio tenso. Érico foi o primeiro a reagir, sua expressão mudando rapidamente de surpresa para profissionalismo médico. Seus olhos desceram para a criança em seus braços, e Amanda viu algo que não conseguiu identificar passar por seu rosto. Tragam uma maca, agora, ordenou para os enfermeiros próximos, aproximando-se de Amanda com passos rápidos. Qual é a temperatura dele? 42 graus. Amanda respondeu automaticamente, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. A proximidade de Érico, seu perfume familiar misturado ao cheiro antisséptico do hospital, estava fazendo sua cabeça girar. Uma enfermeira apareceu com uma cadeira de rodas pediátrica. Érico gentilmente tomou Gabriel de seus braços, e por um instante, seus dedos se tocaram. Amanda sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo, uma lembrança dolorosa de tempos que ela tentara esquecer. Vamos levá-lo para o consultório de emergência, Érico disse, colocando Gabriel na cadeira. O menino abriu os olhos brevemente, olhando diretamente para Érico com curiosidade febril. Enquanto seguiam pelo corredor, Amanda não conseguia parar de olhar para o homem que uma vez havia amado mais que a própria vida. Érico parecia mais maduro, mais sério. Seus cabelos escuros estavam perfeitamente penteados e havia uma confiança em seus movimentos que não existia 4 anos atrás, quando ele ainda era apenas um estudante de medicina lutando para pagar as contas. Há quanto tempo ele está com febre? Perguntou Érico, enquanto transferia Gabriel para a maca do consultório. Começou ontem à noite. Pensei que fosse passar, mas esta manhã estava pior, e há 1 hora disparou para 42. Érico assentiu, colocando o estetoscópio nos ouvidos. Seus movimentos eram precisos, seguros. Amanda observava cada gesto, lembrando-se de quando ele costumava praticar com ela os procedimentos que aprendia na faculdade. Outros sintomas: vômito, dor de cabeça, dor no corpo. Ele reclamou de dor de cabeça ontem. Hoje está muito sonolento e não quer comer nada. Gabriel choramingou quando Érico tocou suavemente seu pescoço,
verificando se havia rigidez. O médico franzira a testa levemente, uma expressão que Amanda conhecia bem. Significava que ele estava preocupado. Vamos fazer alguns exames. Hemograma completo, exame de urina, e vou pedir uma tomografia para descartar qualquer coisa mais séria. Amanda assentiu, engolindo em seco. É grave? Érico a olhou diretamente nos olhos pela primeira vez desde que se encontraram no saguão. Vamos descobrir. Ele está em boas mãos. Havia algo em seu tom, uma gentileza forçada que não combinava com a tensão óbvia entre eles. Amanda quis dizer tantas coisas, explicar, pedir desculpas, gritar, mas não conseguia encontrar as palavras certas. Não ali, não com Gabriel doente entre eles. Enfermeira Costa, Érico chamou. Pode levar o pequeno para fazer os exames? E avisar o laboratório que é prioridade. Quando ficaram sozinhos no consultório, o silêncio pesou como chumbo entre eles. Amanda brincava nervosamente com a alça de sua bolsa, um hábito antigo que Érico certamente reconheceria. Amanda, ele disse seu nome como se fosse uma oração ou talvez uma maldição. Oi, Érico. Sua voz saiu em um sussurro. Quanto tempo faz? 4 anos, 2 meses e 16 dias. As palavras saíram antes que ela pudesse se controlar. Ver a expressão surpresa no rosto dele a fez corar violentamente. Você está casada? Seus olhos desceram para sua mão esquerda, notando a ausência de uma aliança. Amanda balançou a cabeça. Não, sou só eu e o Gabriel. Érico assentiu lentamente, processando a informação. Havia tantas perguntas em seus olhos, mas antes que pudesse fazer qualquer uma delas, a enfermeira retornou com Gabriel. Doutor, os resultados dos exames ficam prontos em 1 hora. A tomografia está agendada para daqui a 30 minutos. Obrigado, enfermeira Costa. Érico voltou sua atenção para Gabriel, que estava mais alerta depois dos medicamentos para a febre. E aí, campeão, está se sentindo melhor? Gabriel assentiu timidamente, estudando o rosto de Érico com intensidade. Você é médico de verdade? Érico sorriu, a primeira expressão genuína desde que se encontraram. Sou sim, e vou cuidar muito bem de você, pode ter certeza. Minha mãe disse que médicos salvam pessoas. Sua mãe é muito sábia. Os olhos de Érico encontraram os de Amanda novamente, e ela sentiu seu coração acelerar. Doutor Almeida, uma voz chamou da porta. Um homem de terno caro apareceu, claramente agitado. Desculpe interromper, mas temos uma emergência na sala de cirurgia. O paciente da operação das 8 está apresentando complicações. Érico suspirou, dividido entre suas responsabilidades. Doutora Silva pode assumir? Ela está em outra cirurgia. Você é o único disponível. Amanda viu o conflito em seu rosto. Vai, ela disse suavemente. Gabriel vai ficar bem por 1 hora. Tem certeza? Ela assentiu, embora seu coração estivesse disparado pela ideia de ficar sozinha com seus pensamentos e memórias. Enfermeira Costa vai ficar com vocês. Qualquer coisa, me chama imediatamente. Érico hesitou na porta como se quisesse dizer algo mais, mas apenas repetiu. Qualquer coisa. Quando ele saiu, Amanda se deixou cair na cadeira ao lado da maca de Gabriel. Seu filho a olhou com curiosidade. Mamãe, você conhece o doutor? Amanda engoliu em seco. Como explicar para uma criança de 3 anos que o médico que estava cuidando dele era o homem que havia partido seu coração em 1000 pedaços? Como contar que ele era a razão pela qual ela havia fugido de tudo que conhecia, descobrindo apenas semanas depois que estava grávida? Sim, meu amor. Mamãe conhece ele de muito tempo atrás. Ele parece legal. É, Amanda sussurrou, beijando a testa de Gabriel. Ele é. Mas enquanto esperavam pelos resultados dos exames, Amanda não conseguia parar de pensar na ironia cruel do destino. Depois de 4 anos construindo uma vida sem Érico, criando Gabriel sozinha, lutando para sobreviver com salários baixos e trabalhos eventuais, o destino os reunira na pior situação possível. E o mais assustador de tudo, Gabriel havia gostado dele instantaneamente, como se reconhecesse algo que Amanda sempre havia tentado negar, mesmo para si mesma. O relógio na parede marcava 00:30, quando Érico finalmente retornou, parecendo exausto, mas aliviado. Como ele está? Melhor. A febre baixou um pouco. Érico assentiu, pegando uma pasta com os resultados dos exames. Amanda observou sua expressão enquanto ele analisava os papéis, procurando por qualquer sinal de preocupação. Boas notícias, ele disse finalmente.
É uma infecção viral comum. Nada grave. Com medicação adequada e repouso, ele vai ficar bem em alguns dias. Amanda sentiu as lágrimas de alívio queimarem seus olhos. Tem certeza? Absoluta. Érico aproximou-se da maca onde Gabriel dormia pacificamente. Ele é forte. Vai se recuperar rapidamente. Havia algo em sua voz, uma ternura que ia além do profissionalismo médico. Amanda o observou olhar para Gabriel e, por um momento terrível, se perguntou se ele poderia suspeitar de algo. Quanto tempo vocês vão ficar na cidade? Perguntou casualmente demais. Moramos aqui. Nos mudamos há 3 anos. A expressão de Érico mudou ligeiramente. Vocês moram aqui? Em São Vicente? Amanda assentiu, percebendo tarde demais sua gafe. São Vicente não era uma cidade grande. As chances de se encontrarem novamente eram enormes. Onde vocês moram? No bairro das Flores. Era um dos bairros mais simples da cidade, muito diferente das áreas nobres onde ela sabia que Érico provavelmente vivia agora. Eu conheço. É perto da escola municipal, não é? Sim. Gabriel vai começar a estudar lá no próximo ano. Érico assentiu pensativo. Amanda podia ver as engrenagens girando em sua mente, processando todas as informações, conectando pontos que ela desesperadamente queria manter separados. Amanda, ele começou, mas foi interrompido por seu celular tocando. Dr. Almeida, temos outro paciente chegando. Acidente de carro, múltiplas fraturas. Érico suspirou. Estou indo. Voltou-se para Amanda. Gabriel pode ter alta amanhã de manhã. Deixe ele descansar hoje, e pela manhã uma enfermeira vai dar as instruções para os medicamentos. Obrigada, Érico. Por tudo. Ele parou na porta, olhando para ela com uma expressão indecifrável. Amanda, precisamos conversar. Seu coração disparou. Érico, eu... Não agora, mas em breve. Há coisas que precisamos esclarecer. E com isso, ele saiu, deixando Amanda sozinha com Gabriel e 1 milhão de pensamentos correndo em sua mente. Ela sabia que este era apenas o começo. O destino havia conspirando para trazê-los de volta ao mesmo lugar, e agora teriam que enfrentar as consequências de escolhas feitas há 4 anos. Olhando para Gabriel dormindo pacificamente, Amanda murmurou uma oração silenciosa. Não pela saúde de seu filho, ela agora sabia que ele ficaria bem, mas pela força que precisaria para enfrentar as revelações que certamente viriam. Porque olhando para Érico cuidar de Gabriel, vendo a gentileza natural em seus gestos, a proteção instintiva em seus olhos, Amanda soube que não conseguiria manter o segredo por muito mais tempo. E quando a verdade viesse à tona, tudo mudaria para sempre. 4 anos antes, Amanda correu pelos corredores da universidade, seus cabelos esvoaçando atrás dela enquanto tentava chegar ao laboratório de química antes que a porta se fechasse. Seus tênis faziam eco no piso de mármore frio e ela maldisse silenciosamente por ter dormido demais novamente. Por favor, não fechem ainda! Gritou, empurrando a porta no último segundo. Professor Mendes a olhou com desaprovação por cima dos óculos. Senhorita Teles, esta é a 3ª vez esta semana. Desculpe, professor, tive que trabalhar até tarde ontem. Amanda deslizou para a bancada mais próxima, tentando ignorar os olhares curiosos dos colegas. Trabalhar? A voz veio da bancada ao lado. Amanda se virou e encontrou os olhos mais bonitos que já havia visto na vida. Castanhos, cálidos, com pequenas rugas no canto que sugeriam alguém que sorria muito. Érico Almeida. Ele se apresentou estendendo a mão. 2º ano de medicina. Amanda Teles. 1º ano de enfermagem. Ela apertou sua mão sentindo uma corrente elétrica subir por seu braço. Então você trabalha e estuda? Deve ser puxado. Amanda assentiu, preparando seus materiais para o experimento. 3 empregos, na verdade. Lanchonete de manhã, supermercado à tarde e limpeza em escritórios à noite. Érico a olhou com admiração genuína. Nossa, e ainda consegue manter as notas? Preciso da bolsa de estudos, ela explicou simplesmente, como se isso justificasse toda a exaustão que carregava nos ombros. Durante os meses seguintes, Érico e Amanda se tornaram parceiros constantes nos laboratórios. Ele a ajudava com bioquímica, ela o auxiliava com anatomia. Era uma parceria acadêmica, que lentamente se transformou em algo muito mais profundo. Você não precisa me esperar, Amanda dizia sempre que a aula terminava, sabendo que ele tinha condições de ir para casa enquanto ela corria para o próximo emprego. Eu quero esperar, ele respondia invariavelmente,
caminhando com ela até o ponto de ônibus. Foi numa dessas caminhadas que ele a beijou pela primeira vez. Era final de outubro, e as primeiras chuvas de primavera tingiam o ar com um cheiro de terra molhada. Amanda havia acabado de contar uma piada terrível sobre músculos cardiaque quando Érico parou abruptamente, segurou seu rosto entre as mãos e a beijou ali mesmo, no meio da calçada. Há 2 meses que eu quero fazer isso, ele murmurou contra seus lábios. Por que demorou tanto? Ela perguntou, sorrindo. A partir daquele dia, eram inseparáveis. Érico começou a encontrá-la na saída do trabalho, levando sanduíches e café para que ela não precisasse pular refeições. Ele a ajudava com as matérias mais difíceis e ela o ajudava a ver o mundo de uma perspectiva diferente, a de alguém que havia lutado por cada oportunidade. Meus pais querem conhecer você, ele disse certa tarde, enquanto estudavam na biblioteca. Amanda levantou os olhos do livro de farmacologia. Érico, eles não vão gostar de mim. Por que você diz isso? Porque eu não sou do mesmo mundo que vocês. Amanda fechou o livro, suspirando. Eu moro num apartamento de 1 quarto com minha avó. Trabalho para conseguir pagar os livros. Não tenho roupas bonitas nem histórias interessantes de viagens para contar. Érico pegou sua mão por cima da mesa. Amanda, você é a pessoa mais impressionante que eu conheço. Você está construindo sua vida com as próprias mãos. Isso é muito mais interessante do que qualquer viagem. Mas quando ela finalmente conheceu a família de Érico, suas piores suspeitas se confirmaram. A casa era uma mansão no bairro mais nobre da cidade, com jardins impecáveis e um mordomo que abriu a porta. Mãe, pai, esta é a Amanda que eu tanto falei para vocês. Márcia Almeida era uma mulher elegante, com roupas claramente caras e uma expressão educadamente fria. Prazer, querida. Érico nos contou que vocês estudam juntos. Estudamos e namoramos. Érico corrigiu, passando o braço pela cintura de Amanda. O clima na sala de jantar ficou visivelmente tenso. Roberto Almeida, pai de Érico, era proprietário de uma das maiores construtoras da região. Ele fez perguntas educadas sobre a família de Amanda, sobre seus planos futuros, mas havia algo em seu tom que a fazia sentir-se como uma intrusa. Enfermagem é uma profissão muito nobre, disse Márcia durante o jantar. Minha irmã teve uma enfermeira maravilhosa quando esteve internada. Muito dedicada, muito prestativa. A palavra ficou suspensa no ar como uma ofensa disfarçada. Amanda forçou um sorriso, mas Érico apertou sua mão sob a mesa. Depois do jantar, enquanto Érico mostrava-lhe a casa, Amanda não conseguia parar de notar as diferenças. Quadros originais nas paredes, móveis que custavam mais do que ela ganhava em 1 ano, um piano de cauda que ninguém da família tocava. Eles só precisam de tempo para te conhecer melhor, Érico disse quando voltaram ao carro. Mas Amanda sabia que tempo não seria suficiente. Ela havia visto a decepção disfarçada nos olhos de Márcia, a maneira como Roberto a avaliara como se ela fosse um investimento arriscado. Apesar disso, ela e Érico eram felizes. Ele estava no 3º ano de medicina quando finalmente fizeram amor, numa noite fria de junho, no pequeno apartamento que Amanda dividia com a avó. Foi a primeira vez para ambos, desajeitada, mas cheia de amor e ternura. Eu te amo, ele sussurrou depois, traçando círculos preguiçosos em suas costas nuas. Eu também te amo, ela respondeu, acreditando que nada no mundo poderia separá-los. Mas a pressão da família de Érico aumentava constantemente. Márcia fazia comentários sutis sobre diferenças de classe e compatibilidade de longo prazo. Roberto sugeria que Érico se concentrasse nos estudos, que namoros sérios poderiam atrapalhar sua carreira médica. Eles contrataram uma empresa de investigação para pesquisar sobre você. Érico confessou numa noite parecendo enjoado. Eles fizeram o quê? Amanda se afastou dele na cama, puxando o lençol para cobrir o corpo. Minha mãe queria saber sobre sua procedência, como ela disse. Descobriram sobre o passado do seu pai, sobre os problemas financeiros da sua família. Amanda sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. E o que você disse para eles? Que não me importo com nada disso, que eu te amo independente do que descobriram. Mas o estrago estava feito. Amanda começou a notar como as pessoas os olhavam quando saíam juntos, como se ela fosse uma caçadora de fortunas. Começou a questionar cada presente que Érico lhe dava, cada jantar caro para o qual ele a levava. Para com isso, ele dizia quando ela protestava.
Eu tenho condições de pagar e você merece ser mimada. Mas e depois da faculdade, Érico? Quando você for um médico formado e eu for uma enfermeira, você vai conseguir apresentar sua esposa enfermeira para seus colegas médicos? Amanda, por favor, você está deixando meus pais entrarem na sua cabeça. Mas não eram apenas os pais dele, era toda a sociedade ao redor deles, todos os pequenos lembretes diários de que ela não pertencia àquele mundo. Era a maneira como as vendedoras a tratavam nas lojas caras, como se ela fosse roubar algo. Era como os amigos de Érico a cumprimentavam educadamente, mas nunca a incluíam verdadeiramente nas conversações. A gota d'água veio numa festa de formatura dos alunos do 5º ano de medicina. Amanda havia comprado um vestido simples, mas elegante, gastando mais do que podia permitir-se. Ela queria tanto caber naquele ambiente, ser digna de estar ao lado de Érico. Amanda! Érico acenou para ela do outro lado do salão, rodeado por colegas e professores. Venha conhecer o Dr. Carvalho, chefe da cirurgia do Hospital São Vicente. Quando ela se aproximou, ouviu fragmentos da conversa. Meu filho vai ser um cirurgião brilhante. Casamento com a filha do Dr. Moraes seria perfeito para a carreira dele. Carolina é uma menina encantadora e da família certa. Amanda parou alguns metros antes de chegar ao grupo, fingindo verificar algo em sua bolsa. Érico não havia percebido sua aproximação e ela podia ouvir claramente a conversa. Roberto, dizia Dr. Carvalho, sei que Érico está explorando suas opções românticas, mas quando chegar a hora de algo sério, Carolina seria ideal. Mesma classe social, mesma educação. Exato, concordou Roberto. Estou apenas aguardando ele amadurecer um pouco. Essa fase de namoros universitários passa. Amanda sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Érico não havia defendido o relacionamento deles. Não havia mencionado que estava sério com alguém. Apenas a sentira educadamente, como se ela fosse mesmo apenas uma fase. Ela saiu da festa sem dizer nada, pegou um ônibus para casa e passou a noite inteira chorando. Quando Érico apareceu no dia seguinte, desesperado porque ela havia sumido da festa, Amanda já havia tomado sua decisão. Precisamos terminar, ela disse sem rodeios. O quê? Amanda, o que aconteceu? Você sumiu ontem. Eu ouvi a conversa do seu pai com o Dr. Carvalho, sobre Carolina, sobre eu ser apenas uma fase. Érico empalideceu. Amanda, você não entende. Meu pai diz essas coisas porque está preocupado com minha carreira, mas eu nunca... E você não disse nada para defendê-lo. Ficou quieto enquanto eles planejavam seu futuro com outra mulher. Eu estava chocado. Não esperava que eles falassem assim. Érico, para. Amanda levantou a mão interrompendo-o. Nós dois sabemos que eles estão certos. Somos de mundos diferentes. Eu sempre vou ser a namorada da faculdade. Nunca vou ser boa o suficiente para ser sua esposa. Isso não é verdade. É sim. E sabe o que é pior? Uma parte de mim sempre soube disso. Eu apenas fingi que não importava. Eles brigaram por horas. Érico implorou, prometeu que enfrentaria a família, que nada importava além do amor deles. Mas Amanda havia tomado sua decisão. Era melhor terminar agora, enquanto ainda tinham boas lembranças, do que esperar que o tempo e a pressão social destruíssem o que havia de bonito entre eles. Se você realmente me ama, ela disse finalmente, vai me deixar ir. Érico parou de discutir. Havia lágrimas em seus olhos quando ele assentiu lentamente. Se é isso que você quer, é o que é melhor para nós dois. Ele saiu do apartamento dela naquela noite, e Amanda pensou que nunca mais o veria. 3 semanas depois, descobriu que estava grávida. Agora, 4 anos mais tarde, sentada ao lado da maca onde Gabriel dormia no hospital, Amanda se lembrava de cada detalhe daquele período. A descoberta da gravidez, a decisão de não contar para Érico, a mudança para outra cidade para começar uma vida nova. Ela havia conseguido um emprego numa clínica pequena, terminara o curso de enfermagem fazendo aulas à distância e criara Gabriel sozinha. Não foi fácil. Houve noites em que ela chorava de exaustão, manhãs em que não sabia como pagaria o aluguel, momentos em que se perguntava se havia feito a escolha certa. Mas olhando para Gabriel agora, vendo como ele era forte, inteligente e carinhoso, Amanda sabia que cada sacrifício havia valido a pena. Ela havia dado a ele uma vida honesta, uma mãe que o amava incondicionalmente, uma infância livre da pressão e dos julgamentos que ela havia enfrentado. O único problema
era que Gabriel crescia cada dia mais parecido com Érico. Os mesmos olhos castanhos, a mesma testa, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando estava pensando. Era apenas uma questão de tempo até que alguém notasse a semelhança. E agora, o destino havia trazido Érico de volta para suas vidas da maneira mais inesperada possível. Amanda fechou os olhos, tentando encontrar forças para enfrentar o que estava por vir. Porque uma coisa era certa: depois desta noite, nada mais seria como antes. E ela precisaria encontrar uma maneira de proteger Gabriel das consequências de suas decisões passadas, mesmo que isso significasse quebrar seu próprio coração mais uma vez. A manhã chegou mais cedo do que Amanda esperava. Gabriel havia dormido pacificamente a noite toda, sua febre finalmente quebrada pelos medicamentos. Ela, por outro lado, mal conseguira fechar os olhos, sua mente rodando em círculos intermináveis sobre o reencontro com Érico. "Mamãe, estou com fome", Gabriel anunciou, sentando-se na cama hospitalar e esfregando os olhos. "Que bom sinal." Amanda sorriu, beijando sua testa. "Vou pedir o café da manhã para você." Antes que pudesse apertar o botão de chamada, a porta se abriu. Érico entrou carregando uma bandeja e um sorriso cansado. Estava vestindo a mesma roupa da noite anterior, com o jaleco um pouco amassado e uma sombra de barba cobrindo suas bochechas. "Bom dia, campeão", disse para Gabriel. Trouxe panquecas, suco de laranja e... deixa eu ver, fingiu procurar na bandeja. Adesivos de super-heróis para meninos corajosos que passam a noite no hospital. Os olhos de Gabriel se iluminaram. "Sério? Para mim?" "Claro. Você foi muito corajoso ontem." Érico entregou-lhe a cartela de adesivos e depois se voltou para Amanda. "Para você trouxe café e pão francês. Lembrei que você sempre saltava o café da manhã quando estava preocupada." Amanda ficou surpresa que ele ainda se lembrasse desses pequenos detalhes. "Obrigada. Você ficou aqui a noite toda?" "Tive alguns casos para acompanhar e queria ter certeza de que Gabriel estava bem." Seus olhos encontraram os dela por um momento antes de se desviarem. A febre sumiu completamente. "Os exames estão normais. Vocês podem ir para casa depois do almoço." "Doutor Érico", Gabriel o chamou, colando um adesivo do Homem-Aranha em seu próprio braço. "Você pode vir lá em casa brincar comigo quando eu melhorar?" Amanda quase engasgou com o café. Érico pareceu igualmente surpreso pela pergunta direta. "Bem, Érico olhou para Amanda, procurando orientação. "Gabriel, o doutor é muito ocupado", Amanda disse rapidamente. "Ele tem outros pacientes para cuidar. Mas ele é legal, e eu não tenho muitos amigos ainda." Gabriel fez uma careta triste que derreteria o coração de qualquer um. "Na verdade", Érico disse lentamente, "eu adoraria conhecer onde vocês moram. Se sua mãe não se importar, claro." Amanda sentiu o pânico subir pela garganta. A última coisa que precisava era de Érico descobrindo onde moravam, vendo como viviam, fazendo mais perguntas. "Érico, você realmente não precisa..." "Eu insisto. Quero ter certeza de que Gabriel está se recuperando bem. É protocolo médico." Ele mentiu descaradamente, e Amanda podia ver o sorriso brincalhão que conhecia tão bem escondido no canto de seus lábios. "Protocolo médico não inclui visitas domiciliares", ela retrucou. "Para casos especiais, inclui." Gabriel bateu palmas animado. "Então você vai? Promete?" Érico se ajoelhou ao lado da cama, ficando na altura dos olhos do menino. "Prometo." "Que tal sábado à tarde?" "Érico..." Amanda tentou protestar novamente, mas Gabriel já estava planejando em voz alta todas as coisas que eles poderiam fazer juntos. Quando Gabriel se distraiu com o café da manhã, Érico se aproximou de Amanda. "Precisamos conversar. A sós." "Não temos nada para conversar." "Temos sim. E você sabe disso." Sua voz estava baixa, mas firme. 4 anos, Amanda. 4 anos sem uma explicação. Eu expliquei na época. Você fugiu. Sumiu sem deixar rastro. Tive que descobrir que você havia se mudado através de outras pessoas. Amanda mordeu o lábio inferior, um hábito antigo que sempre a delatava quando estava nervosa. Era melhor assim. Melhor para quem? Antes que ela pudesse responder, uma enfermeira entrou no quarto. "Dr. Almeida tem uma ligação urgente para o senhor." Érico suspirou, frustrado pela interrupção. "Guarde essa conversa", disse para Amanda. "Sábado nós vamos resolver isso." Depois que ele saiu, Amanda se deixou cair na cadeira ao lado da cama. Como havia chegado a esse ponto?
Em menos de 24 horas, toda a vida cuidadosamente construída que ela havia feito para si, e Gabriel estava ameaçada. Mamãe, posso perguntar uma coisa? Gabriel a puxou de seus pensamentos. Claro, meu amor. O Dr. Érico tem olhos iguais aos meus? Amanda gelou. Por que você está perguntando isso? A tia Carmen sempre diz que eu tenho os olhos do meu pai. E ontem à noite eu sonhei que o doutor era meu pai. O coração de Amanda parou. Gabriel, você sabe que não conhecemos seu pai, lembra? Eu te expliquei que às vezes as pessoas têm bebês sozinhas. Eu sei, mas no meu sonho ele era muito legal comigo, como o doutor foi. E ele tinha uma casa grande com um jardim onde eu podia brincar. Amanda sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Como explicar para uma criança de 3 anos que o pai sobre o qual ele sonhava estava ali, a alguns metros de distância, sem saber da existência dele? Sonhos são só sonhos, meu amor. Nossa família somos eu e você, e estamos muito bem assim, não estamos? Gabriel assentiu, mas Amanda podia ver que ele continuava pensativo. Ela sabia que essa conversa seria apenas a primeira de muitas. Gabriel estava crescendo, fazendo perguntas mais complexas, e ela não poderia evitar o assunto para sempre. Algumas horas depois, Dr. Silva, a pediatra que cobriria Érico durante o dia, veio fazer a alta de Gabriel. Era uma mulher gentil na casa dos 50, com um sorriso maternal que imediatamente colocou Amanda à vontade. Ele está perfeito, disse depois de examinar Gabriel. Apenas continue com os medicamentos por mais 3 dias e ele estará 100% recuperado. Onde está o Dr. Érico? Gabriel perguntou. Ele teve uma cirurgia de emergência, mas mandou isto para você, doutora. Silva entregou um pequeno urso de pelúcia vestindo um jaleco de médico e disse que não se esqueceu da promessa de sábado. Gabriel abraçou o urso com entusiasmo e Amanda suspirou internamente. Érico estava dificultando ainda mais sua situação. A volta para casa foi tranquila. Gabriel adormeceu no ônibus ainda abraçado ao urso e Amanda aproveitou o silêncio para organizar seus pensamentos. Ela tinha 2 dias para decidir como lidar com a visita de Érico. Sua casa no bairro das Flores era pequena, mas aconchegante. 2 quartos, uma sala minúscula, cozinha americana e um banheiro. Não era muito, mas era deles. Amanda havia decorado com carinho, usando cores alegres e criatividade para compensar a falta de dinheiro. Estamos em casa, meu amor. Ela sussurrou, carregando Gabriel adormecido para o quarto dele. O quarto do menino era sua obra-prima. Ela havia pintado as paredes com motivos de floresta, criando um mundo mágico onde Gabriel podia brincar e sonhar. Uma cama pequena, um guarda-roupa simples e uma estante cheia de livros que ela comprava usados completavam o ambiente. Depois de colocar Gabriel na cama, Amanda foi para a cozinha preparar um chá. A janela dava para o pequeno quintal dos fundos, onde ela havia plantado algumas flores e ervas. Era um espaço simples, mas era seu. Seu telefone tocou. Startlinga. Era Carmen, sua vizinha e amiga mais próxima. Amanda, como está o Gabriel? Fiquei preocupada quando vocês não voltaram ontem à noite. Ele está bem. Foi apenas uma febre alta, mas já passou. Graças a Deus. Você quer que eu faça um lanche para ele quando acordar? Carmen era uma viúva de 60 anos que havia se tornado uma espécie de avó substituta para Gabriel. Era ela quem cuidava do menino quando Amanda precisava trabalhar, e havia sido uma bênção em suas vidas. Na verdade, Carmen, preciso te pedir um favor. No sábado à tarde, o médico do Gabriel vai fazer uma visita. Você poderia estar disponível? Claro, é muito atencioso da parte dele. Médicos particulares são assim mesmo. Amanda não corrigiu a suposição de Carmen. Era mais fácil deixá-la pensar que haviam ido a um hospital particular. Naquela noite, depois que Gabriel jantou e voltou a dormir, Amanda ficou acordada na sala, olhando álbuns de fotos. Havia algumas fotos da época da universidade, guardadas no fundo de uma caixa que ela raramente abria. Uma foto em particular a fez parar. Era ela e Érico numa festa junina da faculdade, ambos rindo de algo que ela não conseguia mais se lembrar. Érico estava com o braço ao redor dela, e ambos pareciam tão jovens, tão cheios de esperança. Ela olhou para a foto por um longo tempo, comparando mentalmente o Érico de então com o homem que havia encontrado no hospital. Ele estava mais maduro, mais sério, mas ainda tinha o mesmo sorriso gentil, a mesma maneira de inclinar a cabeça quando estava concentrado. E agora,
Ele iria ver como ela vivia, conhecer Gabriel como filho dela, fazer perguntas que ela não estava preparada para responder. Amanda guardou as fotos e foi para o quarto. Amanhã seria um novo dia e ela precisava de toda a energia possível para os desafios que estavam por vir. Mas antes de adormecer, permitiu-se um momento de honestidade brutal. Parte dela estava animada para ver Érico novamente. Parte dela havia sentido falta dele todos esses anos, mesmo que nunca admitisse isso para si mesma. E a parte mais assustadora de todas era que, vendo-o com Gabriel, ela podia imaginar como seria se eles fossem uma família de verdade, se as circunstâncias fossem diferentes, se ela tivesse sido corajosa o suficiente para lutar por eles, mas não adiantava viver de cis. Ela havia feito suas escolhas, e agora teria que lidar com as consequências. O sábado chegaria em 2 dias, e com ele, a conversa que poderia mudar tudo. Sábado chegou com uma chuva fina que deixava tudo com cheiro de terra molhada. Amanda havia passado a manhã inteira limpando a casa obsessivamente, reorganizando móveis e tentando fazer com que seu pequeno lar parecesse menos pequeno. "Mamãe, por que você está tão nervosa?" Gabriel perguntou da mesa da cozinha, onde desenhava com giz de cera. "É só uma visita do doutor." "Não estou nervosa", mentiu Amanda, passando o pano pela 3ª vez na mesma mesa. "Só quero que tudo esteja arrumado." Gabriel a estudou com seus olhos perspicazes. Às vezes, Amanda se esquecia de como ele era observador para a idade. "Você está vestindo a blusa bonita. Só usa ela quando temos visitas importantes." Amanda olhou para si mesma. Era verdade. Havia escolhido uma blusa azul clara que realçava seus olhos, uma das poucas peças boas que possuía. Por que havia se arrumado tanto? Era apenas Érico, o mesmo homem que já a tinha visto de pijama nos tempos da faculdade. A campainha tocou às 2 em ponto. Gabriel saltou da cadeira correndo para a porta, mas Amanda o segurou. "Calma, meu amor, vou abrir." Quando abriu a porta, Amanda teve que se apoiar no batente. Érico estava parado ali, vestindo jeans escuros e uma camisa social branca com as mangas arregaçadas. Trazia uma sacola na mão e estava molhado da garoa. "Oi", disse ele sorrindo hesitante. "Oi, entre, está chovendo." Érico pisou na sala pequena e Amanda notou como ele pareceu preenchê-la inteira com sua presença. Seus olhos percorreram o ambiente, absorvendo cada detalhe. As cortinas coloridas que ela havia feito à mão, a estante de livros improvisada com tijolos e tábuas, o sofá antigo, mas bem cuidado. "Doutor Érico!" Gabriel apareceu correndo, abraçando as pernas do médico. "Você veio mesmo?" "Claro que vim, promessa é promessa." Érico bagunçou os cabelos do menino e trouxe algumas coisas. Da sacola, ele tirou um quebra-cabeça de dinossauros, um livro de histórias e uma caixa de bombons. "Para mim?" Gabriel arregalou os olhos. "O quebra-cabeça e o livro são para você. Os bombons são para dividir com a mamãe." Amanda sentiu um aperto no peito. Os bombons eram da mesma marca que Érico costumava comprar para ela na universidade, quando conseguia economizar algum dinheiro. "Érico, você não precisava..." "Eu quis. Posso me sentar?" Amanda gesticulou para o sofá, de repente muito consciente de como tudo devia parecer modesto aos olhos dele. Érico se acomodou, e Gabriel imediatamente subiu ao seu lado abrindo o livro. "Você pode ler para mim?" "Gabriel, não incomode o doutor", Amanda disse, mas Érico já estava abrindo o livro. "Não incomoda nada. Adoro ler histórias." Amanda os observou da cozinha enquanto preparava café. A cena era ao mesmo tempo linda e dolorosa. Gabriel encostado no braço de Érico, ouvindo atentamente a história, fazendo perguntas, rindo nos momentos engraçados. Era exatamente assim que ela havia imaginado inúmeras vezes, nas noites solitárias dos últimos 4 anos. "A história acabou?" ela perguntou, trazendo a bandeja com café e biscoitos. "Acabou, mas o Gabriel quer montar o quebra-cabeça agora." "Posso montar no chão?" Gabriel perguntou. "Claro, meu amor." Enquanto Gabriel se espalhava no tapete com as peças do quebra-cabeça, um silêncio constrangedor se estabeleceu entre Amanda e Érico. "Você tem uma casa muito aconchegante", ele disse finalmente. "É pequena. Pequena, mas cheia de amor, dá para sentir." Amanda não sabia como responder a isso, então mudou de assunto. "Como você veio parar em São Vicente? Pensei que fosse ficar na capital." "Mudança de planos. Recebi uma proposta para ser chefe da emergência do Hospital São Vicente."
boa oportunidade, cidade menor, menos estresse. E sua família? Como eles ficaram com você saindo da capital? Érico fez uma careta. Digamos que não foi uma decisão popular. Meus pais acham que desperdicei oportunidades melhores. Por que você veio então? Ele a olhou diretamente nos olhos. Porque depois que você foi embora, nada mais fazia sentido lá. Amanda engoliu em seco. Érico. Mamãe, o doutor pode me ajudar? Gabriel interrompeu, segurando uma peça do quebra-cabeça. Não acho onde essa vai. Érico imediatamente se juntou a Gabriel no chão, estudando o quebra-cabeça. Amanda os observou trabalharem juntos, notando como Érico era paciente, como deixava Gabriel descobrir as soluções sozinho, mas oferecia dicas sutis quando o menino ficava frustrado. Muito bem, campeão, você é bom nisso. Érico elogiou quando Gabriel conseguiu encaixar uma peça difícil. Minha mãe me ensinou. Ela diz que quebra-cabeças ajudam a treinar o cérebro. Sua mãe é muito sábia. Gabriel assentiu solenemente. Ela é a pessoa mais inteligente que eu conheço. E a mais bonita também. Amanda corou, mas Érico sorriu. Eu concordo com você. Depois de uma hora, o quebra-cabeça estava quase terminado, e Gabriel começou a bocejar. A recuperação da doença ainda o deixava cansado facilmente. Acho que alguém precisa descansar um pouco, Amanda disse. Mas o doutor acabou de chegar. Gabriel protestou. Eu posso ficar mais um pouco? Érico se ofereceu. Se sua mãe não se importar. Não me importo, Amanda disse, surpreendendo-se com sua própria resposta. Gabriel foi colocado na cama para um cochilo, e finalmente Amanda e Érico ficaram sozinhos. O silêncio voltou, mais pesado desta vez. Ele é incrível, Érico disse, olhando na direção do quarto de Gabriel. Ele é minha vida inteira. Amanda. Érico se virou para ela no sofá. Por favor, me explica o que aconteceu. De verdade desta vez. Por que você fugiu? Amanda respirou fundo. Sabia que este momento chegaria. Porque eu percebi que nós éramos de mundos diferentes e que isso nunca ia mudar. Mas eu te amava. Você sabia disso. Amor nem sempre é suficiente, Érico. Você ia se formar médico, eu ia ser enfermeira. Sua família nunca me aceitaria. Eu nunca me encaixaria no seu círculo social. E você decidiu isso sozinha, sem me dar a chance de lutar por nós? Que chance? Você ficou calado quando seu pai falou da Carolina. Ficou quieto quando eles sugeriram que eu era apenas uma fase. Érico passou as mãos pelo cabelo frustrado. Eu estava em choque. Não esperava que eles fossem tão cruéis. Eu ia falar com eles no dia seguinte, mas você já havia terminado comigo. E se eu não tivesse terminado? Quanto tempo você acha que levaria até você perceber que eles estavam certos? Que seria mais fácil estar com alguém como a Carolina? Isso nunca teria acontecido. Você tem certeza? Absoluta certeza? Érico abriu a boca para responder, mas hesitou. E nessa hesitação, Amanda viu a confirmação de todos os seus medos. Era melhor terminar enquanto ainda nos amávamos, ela disse suavemente, antes que o tempo e a pressão transformassem nosso amor em ressentimento. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Senti sua falta, Érico disse finalmente. Todos os dias. Tentei te esquecer, sair com outras pessoas, mas... Érico, não. Por que não? Você sentiu minha falta também? Amanda fechou os olhos. Isso não importa agora. Importa sim. Você construiu uma vida aqui, teve um filho. Quem é o pai dele, Amanda? A pergunta que ela mais temia. Amanda sentiu o sangue gelar em suas veias. Isso não é da sua conta. Ele não está por perto, isso é óbvio. Gabriel nunca menciona um pai. Nem todos os relacionamentos dão certo, Érico. Você deveria saber disso. Havia algo na voz dela, uma dureza que fez Érico franzir a testa. Ele a estudou por um longo momento, e Amanda rezou para que ele não percebesse o óbvio. Quantos anos Gabriel tem? 3. Quando ele nasceu? Por que essas perguntas? Amanda, quando ele nasceu? Ela hesitou por tempo demais. Janeiro de 2022. Érico ficou muito quieto, fazendo cálculos mentais. Amanda podia ver as engrenagens girando em sua mente, conectando datas, lembrando-se de quando eles terminaram. Você estava grávida, ele disse lentamente. Não como pergunta, mas como constatação. Quando você terminou comigo, você já sabia que estava grávida. Amanda não conseguiu responder. As lágrimas que havia segurado por 4 anos finalmente começaram a cair.
Meu Deus, Amanda, Gabriel é meu filho. Não era uma pergunta. Era um fato que acabara de se cristalizar em sua mente, e Amanda viu no rosto dele toda a trajetória emocional. Choque, realização, raiva, dor. Érico, como você pôde? Sua voz estava baixa, controlada, mas carregada de emoção. Como você pôde me esconder isso? Me esconder meu próprio filho? Eu achei que era melhor assim. Melhor? Érico se levantou abruptamente. Melhor para quem? Para você? Porque certamente não foi melhor para mim e não sei como pode ter sido melhor para Gabriel crescer sem pai. Ele não cresceu sem pai. Ele cresceu sem um pai que se envergonharia dele e da mãe. Como você pode dizer isso? Como pode presumir que eu me envergonharia do meu próprio filho? Amanda também se levantou, as emoções finalmente transbordando. Porque você se envergonhava de mim. Porque sua família me odiava. Porque eu nunca seria boa o suficiente. Isso é mentira. É verdade. E eu não ia deixar Gabriel crescer sentindo-se inadequado, sentindo que não era suficiente, como eu me senti. Eles estavam quase gritando agora, anos de dor e ressentimento, derramando-se em palavras ásperas. Foi só quando ouviram um chorinho vindo do quarto que pararam. Mamãe? A voz de Gabriel era pequena, assustada. Por que vocês estão brigando? Amanda correu para o quarto, encontrando Gabriel sentado na cama com lágrimas nos olhos. Desculpe, meu amor. Não queríamos acordar você. Vocês estavam gritando. Érico apareceu na porta do quarto, visivelmente abalado. Ver Gabriel chorando por causa de sua discussão pareceu quebrar algo dentro dele. Ei, campeão, disse suavemente, se aproximando da cama. Desculpe se assustamos você. Os adultos às vezes discutem, mas não significa nada grave. Gabriel olhou entre Amanda e Érico, seus olhos ainda úmidos. Vocês não vão mais ser amigos? Amanda e Érico se entreolharam por cima da cabeça de Gabriel. A inocência da pergunta os atingiu como um soco. Sempre vamos ser amigos, Érico disse, sua voz embargada. Sempre. Gabriel pareceu aceitar essa resposta, limpando os olhos com as costas da mão. Posso terminar meu quebra-cabeça? Claro, meu amor. Eles voltaram para a sala em silêncio, Gabriel se concentrando no quebra-cabeça, enquanto Amanda e Érico ficaram sentados em extremos opostos do sofá, evitando olhar um para o outro. Quando Gabriel finalmente terminou o quebra-cabeça e começou a brincar com outras coisas, Érico se levantou. Eu preciso ir, disse baixinho. Amanda assentiu, não conseguindo encontrar palavras. Gabriel, Érico chamou. Vou embora agora, mas espero ver você em breve, tá bom? Você pode voltar amanhã? Gabriel perguntou esperançoso. Érico olhou para Amanda, que assentiu quase imperceptivelmente. Vou tentar, se sua mãe deixar. Depois que Érico saiu, Amanda se sentiu esvaziada. O segredo que carregara por 4 anos finalmente havia saído, mas ao invés de alívio, sentia apenas medo. Medo do que viria a seguir. Medo de como isso mudaria a vida de Gabriel. Medo de ter que dividir seu filho com o homem que ainda amava, apesar de tudo. Naquela noite, depois que Gabriel dormiu, Amanda ficou acordada olhando pela janela. Sabia que Érico voltaria. Sabia que teriam que conversar sobre custódia, sobre como proceder, sobre como explicar para Gabriel que o doutor legal era, na verdade, seu pai. E no fundo do coração, uma parte pequena, mas persistente dela, se perguntava se talvez, apenas talvez, o destino lhes estivesse dando uma segunda chance. O domingo amanheceu cinzento, combinando perfeitamente com o humor de Amanda. Ela mal havia dormido, sua mente rodando em círculos sobre a conversa com Érico, sobre a expressão em seu rosto quando descobriu a verdade sobre Gabriel. Mamãe, o doutor Érico vai vir hoje? Gabriel perguntou durante o café da manhã, brincando com seus cereais. Não sei, meu amor. Talvez ele esteja ocupado. Mas ele disse que ia tentar. Amanda suspirou. Como explicar para uma criança de 3 anos que o mundo dos adultos era complicado, cheio de mágoas e segredos que machucavam? A campainha tocou às 10 da manhã. Amanda abriu a porta e encontrou Érico parado ali segurando 2 cafés e um saco de pães doces da padaria da esquina. Pensei que vocês talvez não tivessem tomado café ainda, ele disse hesitante. Gabriel apareceu correndo antes que Amanda pudesse responder. Doutor Érico, você veio. Oi, campeão. Trouxe pão de açúcar, seu favorito. Amanda franziu a testa. Como você sabe que é o favorito dele? Ontem ele comentou quando estava montando o quebra-cabeça. Disse que sempre pede para você comprar quando vocês vão à padaria.
Era típico de Érico prestar atenção nos pequenos detalhes. Amanda se lembrava de como ele costumava memorizar suas preferências na época da faculdade, como ela gostava do café, qual era a sua cor favorita, que tipo de filme a fazia chorar. "Pode entrar", ela disse, se afastando da porta. Eles se sentaram à mesa da cozinha, Gabriel tagarelando animadamente sobre seus desenhos enquanto comia o pão doce. Érico respondia com interesse genuíno, fazendo perguntas sobre as histórias que Gabriel inventava para seus desenhos. Amanda os observava, uma dor doce crescendo em seu peito. Era exatamente assim que ela havia sonhado que seria. Uma família tomando café da manhã juntos, Gabriel sendo mimado por um pai amoroso. "Gabriel", Érico disse quando o menino terminou de comer, "que tal você ir brincar na sala? Preciso conversar com sua mãe." Gabriel assentiu e saiu correndo. Amanda se preparou mentalmente para a conversa que sabia que viria. "Não dormi a noite inteira", Érico começou, mexendo no café sem beber. "Fico tentando entender como você pôde me esconder isso. Eu já expliquei ontem." "Não, Amanda, você não explicou nada. Você jogou a culpa em mim e na minha família, mas isso não justifica o que você fez." Amanda respirou fundo. "Você está certo. Desculpe. Eu estava com medo." "Medo de quê?" "De que você ficasse comigo só por obrigação. De que se casasse comigo porque estava grávida, não porque me amava." Érico a olhou com incredulidade. "Você realmente achou que eu faria isso?" "Não sei, talvez. Ou talvez você pedisse para eu abortar para não atrapalhar seus planos." "Jesus, Amanda, que tipo de monstro você acha que eu sou?" "Eu não acho que você é um monstro. Eu acho que você era um jovem de 22 anos, com uma família exigente e um futuro brilhante pela frente. E eu era um obstáculo. Você nunca foi um obstáculo." "Era sim. E um bebê seria um obstáculo ainda maior." Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo o Gabriel brincar na sala. "Ele se parece comigo", Érico disse finalmente. "Sim, os olhos, o formato do rosto, como eu não percebi ontem no hospital. Você estava focado em cuidar dele, e não esperava que meu filho aparecesse na minha frente depois de 4 anos, sem eu saber da existência dele." Amanda mordeu o lábio. "Érico, eu sei que você está com raiva." "Raiva?" Érico riu amargamente. "Amanda, eu perdi 3 anos da vida do meu filho. 3 anos de primeiras palavras, primeiros passos, primeiros tudo. Você acha que raiva descreve o que estou sentindo? Então o que você quer? Que eu volte no tempo e mude tudo? Quero que você admita que foi egoísta, que tomou uma decisão que não era só sua para tomar." Amanda sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. "Você está certo. Eu fui egoísta. Mas eu era jovem, estava assustada e achei que estava protegendo Gabriel." "Protegendo ele de quê?" "Da rejeição, do preconceito, de crescer sentindo que não era desejado. E em vez disso você fez ele crescer sem pai nenhum. Pelo menos sem um pai que se envergonhava dele." "Pare de dizer isso." Érico bateu a mão na mesa, fazendo Amanda se assustar. "Pare de fingir que você me conhece. Você nunca me deu a chance de mostrar que tipo de pai eu seria." A discussão foi interrompida por Gabriel aparecendo na cozinha, claramente perturbado pelos gritos. "Por que vocês estão brigando de novo?" ele perguntou com a voz trêmula. Amanda e Érico imediatamente mudaram suas expressões, forçando sorrisos tranquilizadores. "Desculpe, meu amor", Amanda disse, abrindo os braços para Gabriel. "Os adultos às vezes discutem quando estão tentando resolver coisas importantes." Gabriel se aninhou em seus braços, mas seus olhos permaneceram fixos em Érico. "Doutor, você está bravo com a mamãe?" Érico se ajoelhou para ficar na altura de Gabriel. "Não estou bravo, campeão, só estou triste por algumas coisas que aconteceram há muito tempo." "Que tipo de coisas?" Amanda e Érico se entreolharam. Como explicar para uma criança de 3 anos a complexidade da situação? "Coisas de adultos", Érico disse gentilmente. "Mas nada que você precise se preocupar." Gabriel assentiu, aparentemente satisfeito com a resposta. "Você pode ficar para o almoço? A mamãe faz o melhor macarrão do mundo." "Gabriel..." Amanda começou, mas Érico a interrompeu. "Eu adoraria ficar se sua mãe não se importar." Amanda queria protestar, mas vendo o sorriso esperançoso de Gabriel, não conseguiu. "Tudo bem, mas vai ser simples." Enquanto Amanda preparava o almoço, Érico brincou com Gabriel na sala. Ela podia ouvi-los rindo.
Gabriel explicando suas histórias elaboradas sobre super-heróis e dinossauros. O som da risada de Érico misturada com a de Gabriel criou um nó na garganta de Amanda. Durante o almoço, Gabriel dominou a conversa, contando a Érico sobre a escola que começaria no próximo ano, sobre seus desenhos favoritos, sobre Carmen, a vizinha que cuidava dele. A tia Carmen diz que eu sou muito esperto, Gabriel disse orgulhosamente. Ela me ensinou a jogar damas e eu sempre ganho. Você gosta de jogos? Érico perguntou. Amo. Mamãe me ensinou xadrez, mas é muito difícil. Érico olhou surpreso para Amanda. Você sabe jogar xadrez? Minha avó me ensinou quando eu era criança. Era uma das poucas coisas que tínhamos para fazer nas tardes de domingo. Eu posso te ensinar algumas jogadas mais avançadas, se você quiser, Gabriel. Érico se ofereceu. Sério? Você sabe jogar? Jogo desde pequeno, meu avô me ensinou. Amanda se lembrava. O avô de Érico havia sido campeão estadual de xadrez na juventude. Era mais uma coisa que Gabriel havia herdado do pai, o amor por jogos de estratégia. Após o almoço, Érico ajudou Amanda a lavar a louça enquanto Gabriel tirava um cochilo. Ele é incrível, Érico disse, secando um prato. Inteligente, carinhoso, educado. Você fez um trabalho maravilhoso criando ele. Obrigada, Amanda murmurou, surpreendida pelo elogio. Deve ter sido difícil. Sozinha, sem ajuda? Foi, mas valeu a pena. Gabriel é tudo para mim. Amanda? Érico parou de secar os pratos e a encarou. Eu quero fazer parte da vida dele. Amanda sentiu o estômago se contrair. Érico, não, me deixa falar. Eu entendo por que você fez o que fez. Não concordo, mas entendo. Você estava protegendo seu filho da melhor maneira que sabia, mas agora eu sei da existência dele, e não posso fingir que não sei. O que você está propondo? Primeiro quero que ele saiba quem eu sou. Não hoje, não amanhã, mas em breve. Ele tem direito de saber que tem um pai. Amanda engoliu em seco. E depois? Quero tempo com ele. Fins de semana, talvez algumas tardes durante a semana. Quero ensiná-lo a jogar futebol, levá-lo ao parque, ajudá-lo com os deveres da escola. Érico, você não entende. Não é tão simples assim. Gabriel está acostumado comigo. Ele pode se confundir, ficar assustado. Por isso vamos fazer devagar. Primeiro ele se acostuma comigo como amigo da família. Depois, quando ele estiver confortável, contamos a verdade. Amanda se apoiou na pia, sentindo-se sobrecarregada. E sua família? O que vão dizer quando descobrirem que você tem um filho comigo? Érico hesitou por um momento. Isso não importa. Importa sim. Você sabe que importa. Amanda, eu não sou mais aquele garoto de 22 anos que se deixava intimidar pelos pais. Tenho 30 anos, sou médico, tenho minha própria vida. Se eles não conseguirem aceitar Gabriel, o problema é deles. E se eles tentarem tirar Gabriel de mim? Eles têm dinheiro, advogados. Ninguém vai tirar Gabriel de você. Você é a mãe dele e é óbvio que você o ama e cuida bem dele. Amanda quis acreditar nele, mas o medo era muito forte. Érico, eu preciso de tempo para pensar. Quanto tempo? Não sei. Algumas semanas? Um mês? Érico suspirou claramente frustrado. Um mês é muito tempo, Amanda. Cada dia que passa é um dia a menos que eu tenho para conhecer meu filho. Eu entendo, mas e se eu morrer amanhã? E se acontecer alguma coisa comigo? Gabriel nunca vai saber que teve um pai que o amava. A possibilidade atingiu Amanda como um raio. Ela nunca havia pensado nisso, que algo poderia acontecer com Érico antes que Gabriel soubesse a verdade. 2 semanas, ela concedeu. Me dê 2 semanas para preparar Gabriel, para pensar na melhor maneira de contar para ele. Está bem, 2 semanas. Érico estendeu a mão. Mas durante essas 2 semanas eu quero passar tempo com ele, como amigo da família. Amanda apertou sua mão, sentindo a familiar corrente elétrica que sempre existira entre eles. Tudo bem. Quando Gabriel acordou do cochilo, Érico ensinou-lhe algumas jogadas básicas de xadrez. Amanda os observou da cozinha, vendo como Gabriel absorvia cada palavra do pai, como seus olhos brilhavam quando conseguia fazer uma jogada boa. Você é um professor muito bom, Gabriel disse seriamente. Melhor que a mamãe. Ei! Amanda protestou fingindo indignação. Eu que te ensinei o básico. Desculpe, mamãe. Você também é boa. Mas o Dr. Érico sabe umas jogadas muito legais. Érico riu. Sua mãe me ensinou muitas coisas também quando éramos mais novos. Ela é muito inteligente. Vocês se conheciam quando eram novos?
Gabriel perguntou, curioso. Amanda e Érico se entreolharam. Conhecíamos, Amanda disse cuidadosamente. Estudávamos na mesma faculdade. Vocês eram namorados? A pergunta direta de Gabriel os pegou de surpresa. Amanda sentiu o sangue subir ao rosto. Por que você está perguntando isso? Ela disse, tentando disfarçar o nervosismo. Gabriel deu de ombros. A tia Carmen sempre fala que adultos que se conhecem há muito tempo e ficam vermelhos quando falam um do outro, já namoraram. Érico riu, claramente divertido com a perspicácia do menino. A tia Carmen é muito esperta. Então vocês namoraram? Namoramos, Érico confirmou olhando para Amanda. Há muito tempo atrás. Por que vocês terminaram? Era uma pergunta inocente, mas que carregava o peso de toda a dor dos últimos 4 anos. Às vezes as pessoas se separam mesmo se gostando uma da outra, Amanda explicou suavemente. A vida é complicada às vezes. Gabriel assentiu como se isso fizesse perfeito sentido. Mas vocês ainda gostam um do outro? Amanda e Érico ficaram em silêncio, nenhum dos dois sabendo como responder. Era Gabriel quem havia feito a pergunta que nenhum dos dois havia coragem de fazer. Sempre vamos gostar um do outro, Érico disse finalmente, como amigos especiais. Gabriel pareceu aceitar essa resposta e voltou sua atenção para o tabuleiro de xadrez. Mas Amanda notou como ele olhava entre ela e Érico, como se suas pequenas engrenagens mentais estivessem trabalhando furiosamente. Quando Érico se levantou para ir embora, já estava escurecendo. Gabriel correu para abraçá-lo. Você pode vir amanhã? Perguntou esperançoso. Amanhã eu tenho que trabalhar, mas posso vir na terça-feira. Que tal? Promete? Prometo. Amanda acompanhou Érico até a porta. Érico, obrigada por hoje. Gabriel adorou passar tempo com você. Eu também adorei. Ele é perfeito, Amanda. Eles se olharam por um longo momento, e Amanda sentiu todas as emoções que havia tentado enterrar, voltando à superfície. Amanda, Érico disse suavemente, eu sei que machucamos um ao outro no passado. Eu sei que você não confia em mim agora. Mas eu preciso que você saiba que eu vou lutar por ele. Por Gabriel. Ele é meu filho. E eu já o amo. Amanda assentiu, não conseguindo falar com o nó na garganta. E Amanda? Érico hesitou. Eu nunca parei de amar você também. Antes que ela pudesse responder, ele se virou e foi embora, deixando Amanda parada na porta com o coração disparado e 1000 pensamentos correndo por sua mente. Naquela noite, depois que Gabriel dormiu, Amanda ficou sentada na cama, olhando para ele. Seu filho parecia tão pequeno, tão inocente. Em 2 semanas, ela teria que contar a ele que o doutor legal era seu pai. E depois disso, tudo mudaria. Ela se perguntou se estava fazendo a coisa certa, se Gabriel ficaria feliz ou confuso, se Érico realmente estava preparado para ser pai, ou se eventually se cansaria da responsabilidade. E no fundo de seu coração, ela se perguntou se o que Érico havia dito era verdade, se ele realmente ainda a amava, ou se era apenas nostalgia misturada com a emoção de descobrir que tinha um filho. Uma coisa era certa, as próximas 2 semanas seriam as mais longas de sua vida. 2 semanas se passaram como um borrão de emoções intensas. Érico havia cumprido sua promessa, visitando Gabriel 3 vezes por semana. Sempre trazia pequenos presentes, livros, quebra-cabeças, às vezes apenas um sorvete no caminho de volta do hospital. Amanda observava com o coração apertado como Gabriel se apegava cada vez mais a Érico. Seus olhos brilhavam quando ouvia o carro do médico chegando, corria para a porta antes mesmo da campainha tocar, tagarelava sem parar sobre suas atividades do dia. Dr. Érico, olha o que eu desenhei para você. Gabriel havia dito na visita anterior, mostrando orgulhosamente um desenho de 2 bonecos de palito jogando futebol. Está incrível, campeão. Posso levar para o hospital e mostrar para os outros médicos? O sorriso de Gabriel poderia ter iluminado a cidade inteira. Agora era domingo, e Amanda sabia que não podia adiar mais. Tinha que contar a verdade para Gabriel hoje. Érico chegaria em 1 hora, e eles haviam combinado que seria o momento certo. Gabriel, meu amor, vem aqui na cozinha. Preciso conversar com você. Gabriel apareceu correndo, ainda de pijama, cabelos despenteados do sono. É sobre o Dr. Érico. Ele vai chegar logo? É sobre ele sim, senta aqui do meu lado. Amanda o puxou para seu colo, respirando fundo para encontrar coragem. Como explicar para uma criança de 3 anos
algo que ela mesma ainda estava processando. Gabriel, você lembra que eu te contei que seu papai não estava conosco? Gabriel assentiu. Você disse que às vezes os papais vão embora, mas que isso não quer dizer que eles não amem seus filhos. Amanda havia ensaiado essa conversa 1000 vezes em sua mente, mas agora, com Gabriel nos braços, sentia-se completamente perdida. É verdade, mas às vezes os papais não vão embora de propósito. Às vezes eles simplesmente não sabem que têm um filho. Gabriel franziu a testa tentando entender. Como eles não sabem? Bem, às vezes a mamãe e o papai não ficam juntos e a mamãe não conta para o papai sobre o bebê. Por quê? A pergunta simples de Gabriel cortou direto ao coração de Amanda. Porque a mamãe estava com medo. Medo de quê? Medo que o papai não quisesse o bebê, ou que ele ficasse bravo. Gabriel processou essa informação em silêncio por alguns minutos. E o meu papai? Ele não sabia de mim? Amanda sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Não, meu amor, ele não sabia. Mas ele sabe agora? Sabe. Quem é ele? Amanda respirou fundo. É o Dr. Érico, meu amor. O Dr. Érico é seu pai. Gabriel ficou muito quieto, seus pequenos olhos se arregalando enquanto processava a informação. Amanda podia praticamente ver as peças se encaixando em sua mente. Por que ela e Érico às vezes ficavam nervosos perto um do outro? Por que ele vinha visitá-los tanto? Por que ela sempre ficava triste depois que ele ia embora? O Dr. Érico é meu pai? Ele repetiu lentamente. Sim, meu amor. Mas por que você não contou para ele antes? Amanda engoliu em seco. Porque eu achei que era melhor assim. Mas agora eu sei que estava errada. Gabriel deslizou do colo dela e começou a andar pela cozinha claramente agitado. Amanda o observou, seu coração se partindo ao ver a confusão no rosto do filho. Ele está bravo porque você não contou? Um pouco, mas ele não está bravo com você. Ele está muito feliz por saber que você existe. Ele me quer? A pergunta quebrou o coração de Amanda. Ele te ama muito, Gabriel, desde o primeiro momento que te viu. Gabriel parou de andar e a encarou. Por que você estava com medo que ele não me quisesse? Amanda se ajoelhou para ficar na altura dele, porque eu era muito jovem e estava assustada. Às vezes, os adultos fazem coisas erradas quando estão com medo. Mas agora está tudo bem? Agora está tudo bem. Gabriel assentiu solenemente, como se estivesse tomando uma decisão importante. Posso chamar ele de papai? Amanda sentiu as lágrimas finalmente escorrerem. Se você quiser, meu amor. Se ele quiser também. A campainha tocou nesse momento. Gabriel correu para a janela da sala. É ele, é o meu pai! Amanda secou os olhos rapidamente e foi abrir a porta. Érico estava ali, segurando um buquê de flores e parecendo tão nervoso quanto ela se sentia. Para você, ele disse, entregando as flores. Pelo que está prestes a fazer. Eu já contei, Amanda disse baixinho. Érico arregalou os olhos. E como ele reagiu? Antes que Amanda pudesse responder, Gabriel apareceu correndo. Papai! Gritou pulando nos braços de Érico. Érico ficou imóvel por um momento, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Então, seus braços se fecharam ao redor de Gabriel, e ele o segurou como se nunca mais fosse soltá-lo. Oi, meu filho. Ele sussurrou sua voz embargada. Oi, Gabriel. Amanda os observou, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. 4 anos de culpa, medo e arrependimento pareciam se dissolver naquele momento. Você está feliz que eu sou seu filho? Gabriel perguntou ainda nos braços de Érico. Sou a pessoa mais feliz do mundo, Érico respondeu, beijando o topo da cabeça do menino. Eles se sentaram na sala, Gabriel grudado no colo de Érico, como se tivesse medo que ele desaparecesse. Por que você e a mamãe não ficaram juntos? Gabriel perguntou com a honestidade brutal das crianças. Érico olhou para Amanda. Porque nós éramos jovens e cometemos alguns erros. Mas o importante é que agora estamos todos juntos. Vocês vão se casar? A pergunta os pegou completamente de surpresa. Amanda sentiu o rosto esquentar. Gabriel, não é tão simples assim. Ela começou. Por que não? Na escola do parque, o João disse que quando as pessoas têm filhos juntas, elas se casam. Às vezes sim, às vezes não. Érico explicou pacientemente. O importante é que eu e sua mãe vamos sempre cuidar de você e te amar, mesmo se não morarmos na mesma casa. Gabriel pareceu confuso. Você não vai morar conosco? Érico olhou para Amanda novamente, claramente não sabendo como responder. Por enquanto eu vou continuar morando na minha casa, mas vou visitá-los sempre. E às vezes você pode dormir na minha casa também, se quiser.
Você tem uma casa grande? Razoavelmente grande. Com quintal? Com quintal. Gabriel se animou. Posso ter um cachorro lá? Érico riu. Vamos conversar sobre isso. O resto da manhã passou como um sonho. Gabriel mostrou todos os seus brinquedos para Érico, contou sobre seus desenhos favoritos, fez 1000 perguntas sobre a profissão de médico. Posso ver onde você trabalha? Gabriel perguntou durante o almoço. Claro! Que tal se eu levar você e sua mãe para conhecer o hospital amanhã? Posso mostrar onde fico quando não estou com você. Amanda hesitou. Érico, talvez seja muito cedo. Por favor, mamãe, Gabriel implorou. Quero ver onde o papai salva as pessoas. Ver Gabriel chamando Érico de papai com tanta naturalidade fez o coração de Amanda se apertar. Era tudo o que ela sempre havia sonhado e temido ao mesmo tempo. Tudo bem, ela cedeu, mas só uma visitinha rápida. Depois do almoço, enquanto Gabriel tirava um cochilo, Amanda e Érico finalmente tiveram a chance de conversar sozinhos. Ele aceitou melhor do que eu esperava, Amanda disse, servindo café. Crianças são resilientes e inteligentes. Acho que ele já suspeitava de algo. Provavelmente. Ele sempre foi muito observador. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, o peso da nova realidade se assentando entre eles. Amanda, Érico disse finalmente, eu quero que você saiba que não vou tentar tirar Gabriel de você. Sei que você é uma mãe incrível e ele te ama muito. Obrigada por dizer isso, mas eu quero fazer parte da vida dele. Quero estar presente nas reuniões da escola, nos aniversários, quando ele estiver doente. Eu entendo. E eu quero isso também. Gabriel merece ter o pai presente. E nós? Como vamos fazer isso funcionar? Amanda mordeu o lábio. Não sei. Vamos ter que descobrir no caminho. Amanda. Érico hesitou. O que eu disse outro dia sobre ainda te amar era verdade. Amanda sentiu seu coração acelerar. Érico, sei que é complicado. Sei que machucamos um ao outro, mas vendo você com Gabriel, vendo que tipo de mulher e mãe você se tornou, eu me apaixonei por você de novo. Nós não podemos simplesmente ignorar o que aconteceu. Não estou sugerindo que ignoremos. Estou sugerindo que tentemos novamente, do jeito certo desta vez. Antes que Amanda pudesse responder, Gabriel apareceu na cozinha, esfregando os olhos. Papai, você vai ficar para jantar? Érico olhou para Amanda, que assentiu. Claro, meu filho. O que vocês vão fazer? Espaguete com almôndegas é meu favorito. Também é o meu, Érico disse, piscando para Amanda. Era mentira. Ele sempre havia preferido comida japonesa, mas Gabriel nem notou. Enquanto preparavam o jantar juntos, Amanda não conseguia parar de pensar nas palavras de Érico. Parte dela queria acreditar que eles poderiam tentar novamente, que Gabriel poderia ter a família completa que sempre mereceu. Mas outra parte tinha medo. Medo de se machucar novamente. Medo de machucar Gabriel se as coisas dessem errado. Medo de que as diferenças que os separaram antes ainda existissem. Mamãe, você está bem? Gabriel perguntou, puxando sua calça. Estou ótima, meu amor. Você parece triste. Amanda se ajoelhou para abraçá-lo. Não estou triste. Estou feliz que você e seu pai se conheceram. Eu também estou feliz. Gabriel a abraçou forte. Agora nós somos uma família de verdade. Amanda olhou por cima da cabeça de Gabriel e encontrou os olhos de Érico. Havia esperança ali e amor, e a promessa de que talvez, apenas talvez, eles pudessem fazer isso funcionar. Por Gabriel eles tinham que tentar. 6 meses depois, Amanda acordou com o som de risadas vindas da cozinha. Por um momento permaneceu deitada, saboreando a sensação de acordar numa manhã de sábado sem pressa, sem preocupações financeiras urgentes, sem o peso de criar Gabriel completamente sozinha. Mamãe, vem ver o que o papai está fazendo. A voz animada de Gabriel ecoou pela casa. Amanda se levantou, vestiu o roupão e caminhou para a cozinha, onde encontrou uma cena que fez seu coração se aquecer. Érico estava tentando fazer panquecas em formato de animais, com Gabriel em pé numa cadeira ao lado dele, ajudando e fazendo uma bagunça considerável. Bom dia, dorminhoca. Érico sorriu, beijando sua bochecha. Gabriel insistiu que fizéssemos café da manhã especial. Olha, mamãe, o papai fez um elefante. Gabriel apontou orgulhosamente para algo que vagamente se parecia com um animal. Está lindo, meu amor. Amanda riu, beijando o topo da cabeça do filho. Os últimos 6 meses haviam sido uma montanha-russa emocional, mas também os mais felizes da vida de Amanda.
Depois daquela primeira visita ao hospital, onde Gabriel se encantou com tudo e todos os funcionários se derreteram com sua fofura, eles começaram a estabelecer uma nova rotina. Érico havia sido incrivelmente paciente e respeitoso. Não tentou mudar tudo de uma vez. Não fez exigências impossíveis. Em vez disso, gradualmente se integrou às suas vidas, jantares 2 vezes por semana, fins de semana alternados, tardes no parque. Lembra quando você ficava nervosa toda vez que eu aparecia aqui? Érico perguntou baixinho, mexendo as panquecas. Eu ainda fico, Amanda admitiu, mas é um nervoso diferente. Era verdade. O nervoso agora era de antecipação, de borboletas no estômago, do tipo que sentia quando estava apaixonada aos 20 anos. Papai, depois do café podemos ir ao parque? Gabriel perguntou, lambuzado de massa de panqueca. Claro, campeão. Sua mãe também vem? Eu vou tomar banho primeiro em vocês dois, Amanda disse, olhando a bagunça que haviam feito. Depois do café da manhã caótico e da limpeza subsequente, os 3 saíram para o parque. Era um daqueles dias perfeitos de outono, com sol morno e brisa suave. Gabriel correu direto para o playground, deixando Amanda e Érico sozinhos no banco. Ele está tão feliz, Amanda observou, vendo Gabriel interagir com as outras crianças. E você? Está feliz? Amanda se virou para encará-lo. Érico havia mudado muito nos últimos meses. Ainda era o mesmo homem gentil e carinhoso que ela se apaixonara na faculdade, mas havia uma maturidade nova, uma determinação que não existia antes. Estou, ela respondeu honestamente, mais feliz do que imaginei ser possível. Mesmo com todo o drama dos primeiros meses? Amanda riu, lembrando-se dos desafios que enfrentaram. A família de Érico havia reagido exatamente como ela esperava. Surpresa. Depois desaprovação mal disfarçada, seguida de tentativas não muito sutis de investigar Amanda e Gabriel. Márcia Almeida havia aparecido na casa deles numa tarde, claramente esperando encontrar uma situação deplorável que pudesse usar contra Amanda. Em vez disso, encontrou uma casa pequena, mas impecavelmente limpa, um menino educado e inteligente, e uma Amanda que não se deixou intimidar. Meu filho nunca mencionou que tinha um relacionamento sério, Márcia havia dito, estudando Amanda com olhos críticos. Talvez porque não tínhamos um relacionamento sério na época, Amanda respondeu calmamente. Mas temos um filho juntos e isso é o que importa agora. A tentativa de Márcia de assumir controle da situação havia fracassado quando Gabriel apareceu, chamando Érico de papai com tanta naturalidade que até ela não pôde negar a conexão óbvia entre pai e filho. Meus pais estão tentando, Érico disse, interrompendo os pensamentos de Amanda. Sua mãe ainda acha que sou uma caçadora de fortuna. Minha mãe vai ter que se acostumar com o fato de que eu escolho minha própria família. O tom firme de Érico a surpreendeu. O homem ao seu lado não era mais o jovem que se deixava influenciar pela família. Era um homem que havia tomado suas próprias decisões e estava disposto a defendê-las. Amanda, Érico se virou no banco para ficar de frente para ela. Há algo que quero te perguntar há semanas. O quê? Casey comigo? Amanda sentiu o ar escapar de seus pulmões. Érico, não, me deixa terminar. Sei que não é tradicional. Sei que nossa história é complicada. Mas estes 6 meses foram os melhores da minha vida. Acordar sabendo que vou ver você e Gabriel, jantar juntos, ajudá-lo com os deveres, colocá-lo na cama, é tudo o que sempre quis sem saber que queria. Érico, nós mal acabamos de nos reconectar. E se sente certo? Você sabe que se sente certo. Amanda olhou para Gabriel no parque, rindo enquanto descia no escorregador. E se não der certo? E se brigarmos? Gabriel já passou por mudanças demais. Então vamos garantir que dê certo. Vamos fazer terapia de casal se precisar. Vamos conversar sobre tudo. Vamos lutar por nós todos os dias se for necessário. Sua família não vai nos definir. Gabriel é meu filho. Você é a mulher que amo. Se eles não conseguem aceitar isso, o problema é deles. Amanda sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Érico, papai, mamãe, venham ver! Gabriel gritou do outro lado do playground. Eles se levantaram e correram até ele, que havia feito um amigo novo e queria apresentá-lo. Este é o Pedro, Gabriel disse orgulhosamente. E estes são meus pais. Amanda sentiu o coração se apertar ao ouvir Gabriel se referir a eles como meus pais, com tanta naturalidade.
O menino do lado, alguns anos mais velho, os cumprimentou educadamente. Vocês querem brincar de família? Pedro perguntou. Eu posso ser o avô. Gabriel bateu palmas, animado. Sim, papai, você pode ser o pai, mamãe pode ser a mãe, e eu sou o filho. Érico e Amanda se entreolharam, rindo da simplicidade infantil da situação. Mais tarde, no caminho de volta para casa, Gabriel adormeceu no banco de trás do carro de Érico. Amanda o observava pelo espelho retrovisor, seu coração transbordando de amor. Ele está feliz, ela sussurrou. Nós todos estamos felizes, Érico respondeu pegando sua mão. Amanda, você não respondeu minha pergunta. Sobre casar com você? Sim. Amanda respirou fundo. 6 meses atrás, se alguém dissesse que ela estaria considerando se casar com Érico Almeida, ela teria rido. Agora, a ideia não apenas fazia sentido, como se sentia inevitável. Tem uma coisa que você precisa saber, ela disse lentamente. O quê? Eu nunca parei de amar você. Nem por um dia nos últimos 4 anos. Eu tentei, mas não consegui. Érico parou o carro no acostamento. Virou-se para ela com os olhos brilhando. Isso é um sim? Isso é um preciso que você tenha certeza do que está pedindo. Casar comigo significa aceitar minha vida simples, meus medos, minhas inseguranças. Significa que algumas noites vamos jantar macarrão instantâneo porque é o que temos. Significa que nem sempre vou conseguir ir aos eventos chiques do hospital. Érico a silenciou com um beijo. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela. Amanda Telles, você é a mulher mais incrível que conheço. Criou um filho maravilhoso sozinha. Construiu uma vida com suas próprias mãos. Me perdoou quando eu não merecia perdão. Se você me aceitar, vai ser você quem está fazendo um favor para mim. Érico, é um sim? Amanda olhou para Gabriel dormindo no banco de trás. Depois para o homem que sempre foi o amor de sua vida. É um sim. O beijo que se seguiu foi interrompido por uma vozinha sonolenta vinda do banco de trás. Vocês estão se beijando? Amanda e Érico se separaram, rindo. Desculpe, meu amor, acordamos você? Gabriel esfregou os olhos, sorrindo. Está tudo bem. Pessoas que se amam se beijam. E de onde você tirou essa sabedoria? Érico perguntou, divertido. Da televisão. E vocês se amam, né? Amanda e Érico se entreolharam. Amamos, responderam em uníssono. Então vocês vão se casar? Se você aprovar, Érico disse seriamente. Gabriel pensou por um momento, com a seriedade de uma criança, considerando algo muito importante. Posso ser o pajem? Claro! Amanda riu. Mas você sabe o que significa se casar? Significa que vocês vão morar juntos, e eu vou ter um pai e uma mãe na mesma casa, como as outras crianças. A simplicidade da resposta tocou o coração de Amanda. Era exatamente isso. Gabriel teria finalmente a família completa que sempre desejou, e ela teria o homem que sempre amou. Então está decidido, Érico anunciou. Vamos nos casar. Lá 3 meses depois, numa cerimônia pequena e íntima no jardim da casa nova que compraram juntos, Amanda Telles se tornou Amanda Almeida. Gabriel, impecável num terno pequeno, carregou as alianças com a seriedade de alguém investido numa missão muito importante. A família de Érico estava presente, ainda relutante, mas gradualmente aceitando a nova realidade. Márcia havia ficado visivelmente emocionada quando Gabriel a chamou de vovó pela primeira vez. Eu, Érico, te recebo Amanda como minha esposa, Érico disse durante os votos, sua voz embargada de emoção. Prometo amar não apenas você, mas também nosso filho Gabriel e qualquer outro filho que Deus nos abençoar. Prometo ser o homem e o pai que vocês merecem. Eu, Amanda, te recebo Érico como meu marido, Amanda respondeu, lágrimas escorrendo livremente. Prometo não fugir mais quando as coisas ficarem difíceis. Prometo lutar por nossa família todos os dias. E prometo nunca mais esconder segredos de você. Quando o padre disse, pode beijar a noiva, Gabriel gritou, finalmente, tão alto que todos os convidados riram. Na festa pequena que se seguiu, Amanda dançou com Érico no jardim decorado com luzes de fada, Gabriel brincando com as outras crianças ao redor deles. Sem arrependimentos? Érico perguntou, girando-a suavemente. Nenhum, Amanda respondeu. E você? Só de ter demorado tanto para encontrar vocês novamente. Papai, mamãe, Gabriel apareceu correndo, interrompendo a dança romântica. O vovô Roberto disse que vai me ensinar a jogar golfe. Amanda olhou surpresa para Érico.
Roberto havia sido o mais resistente de todos os familiares. Ele realmente disse isso? Disse. E também disse que Gabriel tem boa linhagem, o que quer que isso signifique. Amanda riu. Era o jeito de Roberto de aceitar Gabriel na família. Aí agora? Ela perguntou, observando Gabriel voltar para brincar com os primos que acabara de conhecer. Agora vivemos felizes para sempre, Érico respondeu, beijando-a novamente. Como nos contos de fada que Gabriel tanto gosta. Você acha que vai ser tão simples assim? Não, vai ser complicado às vezes. Vamos discutir sobre dinheiro, sobre criação do Gabriel, sobre onde passar as férias. Eu vou trabalhar demais às vezes. Você vai ficar estressada com a casa nova. Gabriel vai fazer birra e nos testar. Que declaração romântica, Amanda brincou. Mas no final do dia vamos sempre nos amar. Vamos sempre escolher ficar juntos. E Gabriel vai sempre ter uma família que o ama incondicionalmente. Amanda encostou a cabeça no ombro de Érico, observando seu filho brincar no jardim. Era exatamente isso que ela sempre havia sonhado, mas nunca ousara esperar. Uma família de verdade, construída no amor, no perdão e na segunda chance. Eu te amo, doutor. Almeida, ela sussurrou. Eu te amo mais, senhora Almeida. Impossível. Quer apostar? Mamãe, papai! Gabriel apareceu novamente, desta vez segurando um pedaço de bolo. A tia Carmen disse que quando pessoas se casam, elas fazem um bebê. É verdade? Amanda quase engasgou e Érico riu alto. Gabriel, meu filho, vamos conversar sobre isso quando você for mais velho. Mas eu quero um irmãozinho. Amanda e Érico se entreolharam. Era uma conversa para outro dia. Mas vendo o brilho nos olhos de Érico, Amanda soube que Gabriel provavelmente teria seu desejo realizado em breve. Por agora, Érico disse, levantando Gabriel nos braços. Que tal aproveitarmos nossa família do jeito que ela é? Gabriel assentiu, satisfeito, e se aninhou entre Amanda e Érico. Ali, no jardim iluminado por luzes de fada, com o som de risadas ao fundo e o perfume das flores no ar, Amanda finalmente entendeu o que significava estar completa. Não era sobre ter tudo perfeito, mas sobre ter as pessoas certas ao seu lado. E olhando para Érico segurando Gabriel, vendo o amor nos olhos de ambos, Amanda soube que tinha encontrado seu final feliz. Não o fim de uma história, mas o começo de uma vida inteira de amor, família e segundas chances. Alguns meses depois, quando descobriu que estava grávida novamente, Amanda sorriu lembrando-se das palavras proféticas de Gabriel. Desta vez, não haveria segredos, não haveria medo. Desta vez, ela contaria para Érico na mesma hora, e eles enfrentariam juntos cada momento da gravidez, cada mudança, cada alegria. Gabriel ficou absolutamente radiante quando soube que seria irmão mais velho. Eu vou ensinar tudo para ele, declarou solenemente. Como jogar xadrez, como desenhar dinossauros e como fazer a mamãe rir quando ela está triste. E quando Amanda deu à luz uma menina, batizada de Sofia, Gabriel cumpriu sua promessa. Tornou-se o irmão mais protetor e carinhoso que uma criança poderia desejar. Hoje, 5 anos depois daquela noite no hospital onde tudo recomeçou, Amanda acorda todas as manhãs grata pelo destino que os reuniu. Grata por ter tido coragem de amar novamente, por ter permitido que Érico fosse o pai que Gabriel sempre mereceu, por ter construído a família que todos eles sempre sonharam. E quando vê Érico brincando no jardim com Gabriel e Sofia, ensinando-lhe sobre plantas medicinais ou contando histórias sobre seus pacientes no hospital, Amanda sabe que fez a escolha certa. O amor, descobriu ela, realmente pode curar todas as feridas, se você tiver coragem suficiente para dar uma segunda chance.